Tá certo? Vamos Isso lá. aí. Ô, seu Barça, tem muita. A gente recebe bastante pergunta do pessoal da GF, a GF, inclusive. Assim, tem muita gente que entrou no mercado e entrou da forma errada, sabe? Você sabe que tem muita notícia no mercado infundada, gente querendo levantar papel, gente que começou na Bolsa de Valores comprando, por exemplo, Magazine Luiza, depois de ter subido pra caramba. Gente que não estava alinhado com a sua filosofia de investimento, né? O seu jeito de investir. A pessoa entrou para especular e depois entendeu que o melhor a se fazer era seguir uma estratégia como a gente defende aqui no AGF, não? A estratégia que o senhor Ah, enraizou. O que você diria para essas pessoas? Porque elas chegam para nós e perguntam: vocês acham que a gente deve vender essas ações que a gente comprou sem saber o que estava fazendo para trocar por outras ações, por ações, por exemplo, as ações de viúva que a gente chama, né? Transmissão Eu Paulista, acho, Banco do eu acho que Brasil. eu vou dar um exemplo, a minha opinião muito pessoal. Eu acho que Claro. quem comprou o Magazine Luiza comprou uma vela de 30 anos, tá entendendo? Que para ele recuperar esse investimento vai ser muito difícil. Eu estou falando do Magazine Luiza não pelo fato do Magazine Luiza como especificamente, mas eu digo em função do setor, né? O setor de comércio, de varejo, de eletroeletrônicos, de linha branca, tem um histórico que deixa, que mete medo, tá entendendo? Nós temos aí o Geronson, o Mapping, a Mesbla, né? A Casa Centro, que foram grandes empresas, é isso, na área de comercialização de eletroeletrônicos, é isso, e todas elas quebraram, tá entendendo? Então, quebrar é uma questão de tempo, tá entendendo? É uma questão de tempo, porque o mercado vai atravessar outros problemas e vão afetar as empresas atuais da mesma forma que afetaram as empresas antigamente, tá entendendo? Então, eu jamais compraria ações da Magazine Luiza, tá certo? Por uma questão de princípio também, não é? E outra, quem tem Magazine Luiza e quiser continuar no mercado com a esperança de um dia ganhar, tem que vender o Magazine Luiza e comprar algum outro papel que inspire uma confiança muito mais sólida, não é isso? Por exemplo, eu nunca vi nenhuma empresa do setor da energia elétrica quebrar, tá entendendo? Eu nunca vi também nenhuma empresa do setor celulose quebrar. Enfim, muitas empresas, elas têm, assim, fatores importantes de sedimentação, tá certo? Outro dia, há pouco tempo atrás, eu fiz um quadro comparativo no qual eu não estou indicando, eu estou falando. O Banco do Brasil hoje, por exemplo, o valor patrimonial de uma ação do Banco do Brasil, até hoje, é R$ 50. Eu acredito que quando sair o balanço agora em novembro, deve ser uns 55. Então, ela representa o quê? Uma relação preço-patrimônio, que é uma coisa ridícula, né? Para um banco como o Banco do Brasil. O resultado do Banco Santander, que foi acima de 4 bilhões, 4 bilhões e alguma coisa, né? Eu acredito que o banco venha com a mesma quantidade de lucro, tá certo? Os demais bancos, Banco Itaú, Banco Bradesco e Banco Santander, todos eles são negociados acima do patrimônio. Só o banco que não é negociado acima do patrimônio. Agora, por quê? Porque ele tem também uma quantidade muito grande de ações locadas. E essas ações locadas, o cidadão ele vai sistematicamente vendendo, produzindo pressões sobre o preço e não permite que a ação evolua de uma forma como normalmente deveria evoluir. Agora, ela evoluir é uma questão de tempo. Eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai evoluir, tá entendendo? É uma questão de tempo, porque ou as locações passam a ficar em percentuais muito mais elevados quando querem alugar, ou então, provavelmente, talvez o governo venha abrir os olhos, né? A CVM abrir os olhos e falar, não, a locação está gerando o quê? Está gerando preços manipulados no mercado, né? E o mercado não tem que estar nessa condição de preços manipulados, tá certo? O mercado tem que ter uma formação de preços natural, forças naturais, tá certo? Então é uma questão de tempos.